Olá pessoal, bem-vindos de volta a outro episódio. Há uma mensagem que eu quero partilhar com vocês. A mensagem diz o seguinte: Olá, como vai, irmão? Sou esposa de um pastor e esta é a minha confissão. Tenho acompanhado sua jornada nesta plataforma e assisti a algumas confissões e eu decidi também partilhar a minha. Fiquei muito impressionada por compartilhar minha própria história. Não tenho orgulho das coisas que fiz no passado, mas o motivo de postar é para desabafar, pois não tenho ninguém com quem me abrir e os membros da igreja me admiram pensando que tive uma vida muito perfeita. Não tenho. Meu marido é pastor nessas igrejas pentecostais. Eu o vi crescer desde aquele primeiro dia até o que ele é hoje. No começo, ele tinha o Espírito do Senhor. Ele adorava o Senhor com todas as suas forças. Ele era de facto um cristão devoto, mas não houve crescimento em sua vida financeira. A história não é sobre ele, mas sobre mim. Como sua vida falsa e espiritualismo me afastaram dele até que acabei traindo meu próprio marido. Ele então começou a se juntar a seitas e fazer o que outros pastores falsos fazem. Eu era apenas um espectador observando, como se estivesse assistindo a uma partida de futebol na TV. Os homens aprendem negócios sérios, fazendo todas as coisas más que você nunca pode imaginar, para que eles simplesmente possam subir na escala profética. Eu fingi não ver, mas estava vendo todas as coisas que ele estava fazendo. Desde reuniões noturnas, saindo do país, até reuniões inexistentes, voltando para casa nas primeiras horas da manhã. Às vezes, eu via que suas mãos estavam cheias de sangue, ou que quer que ele estivesse matando. Eu não sei que tipo de animais eles estavam matando. E havia noite em que ele voltava e fingia que estava em uma igreja orando. Mas eu sabia que ele tinha ido a uma dessas reuniões secretas que ele estava fazendo todas essas coisas suspeitas. E eu continuei fingindo não ver o que estava acontecendo. Ele se tornou tão mandão que não tinha tempo para a família. Sempre que eu tentava perguntar a ele sobre o seu paradeiro, ele apenas dizia: estou ocupado, estou tentando para que tenhamos uma vida melhor. Sim, eu era casado apenas no papel, mas na vida real eu era apenas uma mulher solteira. Ele me trouxe todos os itens luxuosos que eu poderia sonhar. Ele se certificou de que eu tinha todo o dinheiro que eu precisava. E ainda assim, na minha vida, ele nunca estava presente. Sempre que eu perguntava onde ele estava, ou pedia para que ele passasse um tempo comigo, ele me dava uma desculpa. Então ele me dizia para ir com as meninas, fazer as compras. Tudo o que ele fazia era garantir que ele me subornasse com muito dinheiro. Então comecei a perceber que sempre que eu e ele tínhamos qualquer tipo de relação íntima, ele preferia que quando estivesse próximo a gozar, ele puxasse a sua parte masculina para fora. Então ele me forçaria a engolir o seu sêmen. Esse comportamento simplesmente começou do nada. Ele era alguém que, digamos, ele não queria fazer muitas coisas novas nos nossos relacionamentos íntimos. Mas numa noite, quando ele voltou para casa, ele começou a me tocar. Já que eu e ele costumávamos passar muito tempo sem qualquer tipo de intimidades sexuais, então comecei a tocá-lo de volta, sem saber o que ele queria fazer comigo sem saber o que ele queria fazer comigo. Quando estávamos tendo relações íntimas,
Quando ele estava prestes a atingir o ápice, foi quando ele tirou a sua parte, o seu membro e forçou ele, metendo na minha boca. E essas coisas continuaram acontecendo repetidamente, todos os domingos. Nós nos vestíamos e íamos interpretar uma família muito feliz, para que pudéssemos simplesmente ir à igreja, sorrir, cumprimentar, resolver o problema de todos. Mas no fundo, eu estava miserável com essa coisa que estava acontecendo comigo, onde meu homem tinha que introduzir seu sêmen na minha boca. Estava realmente me dando depressão. Toda vez que eu surgia com uma ideia de negócio, ela era encerrada. Ele nunca me apoiava. Ele estava emocionalmente ausente. Eu passei pela morte dos meus pais sozinha e ele até sentiu vontade de comparecer quando eu voltei. Ele não conseguiu atender, ou ele não conseguiu entender que eu estava de luto. Ele só queria uma esposa e ele era apenas um marido fisicamente, mas não tínhamos nenhuma conexão. Eu fiquei em casa sem intenção, sem nada para esperar, torcendo por ele, para quando ele alcançava seus projetos e aplaudia e o apoiava. Ainda assim, ele nunca vinha me apoiar. Digamos que ele estava ocupado com a vida, estava ocupado construindo o seu próprio império, que era a igreja, e negligenciava sua própria esposa. Ele tinha moças com quem dormia. Eu sabia sobre essas coisas, mas eu fingia que não sabia de nada. Todo domingo nós relaxávamos e todos os diáconos realmente se curvavam a ele, como se ele fosse um deus. Houve uma outra vez que ele foi encarregado pela igreja. Aliás, houve uma outra vez que ele foi carregado pela igreja em uma cadeira que mais parecia um trono. Às vezes, ele realmente engraxava seus sapatos e eles realmente engraxavam seus sapatos e seguravam um guarda-chuva para ele no fundo. Eu ria daqueles idiotas que não conseguiam ver que esse homem era falso e adoravam o chão em que pisava, enquanto falhavam em adorar o Deus verdadeiro. Por 5 anos eu continuei uma mulher muito miserável, até que um dia vi alguém que trouxe vida para minha alma moribunda. Sempre há alguém que está observando você na vida, alguém que conhece o seu lado da história. E eles veem o quão infeliz você é. Eles veem o quão feliz você é. Então, essa pessoa começou a me valorizar quando meu marido estava fora. Ele sempre estaria presente e estava sempre pronta para ouvir. Era muito compreensiva comigo. Um dia meu marido foi a uma reunião da escola que ele iria por cerca de 1 mês. Seu amigo veio e conversamos sobre como eu estava sendo abusada emocionalmente por meu marido e como meu marido nem me deixava trabalhar. Fiquei tão emocionada que chorei e ele veio e me abraçou e me confortou. Esta foi a única vez nos últimos 5 anos que tive alguém realmente simpatizando comigo e me abraçando. E ele me disse que tudo ficaria bem. Ele era casado, então eu não podia ligar para ele. Ele tinha sua própria igreja, assim como meu próprio marido tinha sua própria igreja. No dia seguinte, ele veio à minha casa e passamos tanto tempo juntos. Eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Acabamos nos beijando e eu me senti muito mal porque eu era casada e nunca tinha pensado em trair meu marido. E esta foi como a primeira vez que beijei outro homem que não era meu marido.
Mas pela primeira vez em minha vida, eu senti a vida novamente. Eu gostei da sensação que eu tinha sentido. Eu continuei me sentindo assim. E aqueles dias foram cheios de alegria e felicidade. Eu tinha me esquecido completamente do meu marido pastor. E para piorar as coisas, ele nunca se preocupou em me ligar. Eu era apenas sua esposa troféu, pelo bem da sua reputação. Mas ele nunca teve um relacionamento comigo. É isso que esses pastores fazem. Você pode vê-los andando por aí com suas esposas, vestindo roupas caras. Nunca pense que suas esposas são felizes. Elas não são felizes de jeito nenhum. Elas são apenas esposas troféu. A maioria desses pastores andam por aí dormindo com mulheres jovens, passando tanto tempo juntos. Eu me senti como uma estudante de ensino médio. Éramos tão felizes juntos. Parece que ele teve problemas com sua esposa também. Ou o quê? Eu não sei. Agora, esse senhor é um pastor também. E ele nunca me contou sobre o seu trabalho, mas ele tinha dinheiro. Ele morava num subúrbio e ele possuía quase uma frota de carros luxuosos. Ele tinha muito dinheiro, mas era apenas um pastor regular da igreja. Este era um novo amor e nosso amor era simplesmente incrível. Ele queria estar comigo o tempo todo. Então, me convidou para ir com ele a uma festa em que tínhamos de estar vestidos todos de branco. Até a roupa íntima tinha de ser branca. Eu entendi a tarefa, encomendei minhas roupas online, tudo branco, como ele havia pedido. Fomos para aquela festa, mas não durei o lugar nem o país para proteger o lugar. Era um resort e o local era uma casa muito grande, em uma área muito isolada, no meio do nada. Chegamos na festa, não entramos juntos com meu namorado, estava tudo bem. Começamos a tomar uns drinks, relaxando com os amigos. Então houve um som suave de ring-ring. Todos nos disseram que era a hora. Essa foi minha primeira vez neste evento. Todos os outros eram frequentadores lá. E eles não ficaram surpresos em me ver, porque este era como meu círculo social. Eles pensaram que eu estava aqui representando meu marido. Todos nós entramos em uma sala que estava decorada, mas quando entramos naquela sala, parecia que a sala estava decorada como um cenário para um filme de terror. Eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Pensar que essas pessoas estavam entrando em uma sala com pastores, uma sala que estava decorada com um cenário de filme de terror. A sala era grande e eu vi esqueletos e um bolo que era em forma de caixão. Aquele bolo era muito grande. Não sei quanto tempo levou só para assar aquele bolo, porque era muito grande. Cobria toda a mesa de jantar. E a mesa de jantar era feita de uma árvore muito grande. Alguém que era um homem que parecia um padre, então começou a cortar o bolo. Foi servido com taças de vinho e, para minha surpresa, o conteúdo daquelas taças de vinho havia esse outro tipo de vinho que era tão espesso que, à primeira vista, você pensaria que está bebendo sangue. Me disseram para não me preocupar. A sala estava tensa e estava cheia de algo que parecia fumaça. E as pessoas começaram a mergulhar no bolo e beber. Qualquer vinho que estivesse bebendo, fiquei realmente chocado. E a música que eles tocavam no fundo era realmente de natureza satânica. Até mesmo a letra daquela música, você nunca pensaria que um pastor pode ouvir a esse tipo de música.
Eu tinha visto o suficiente para a noite. Então eu saí da sala e fui sentar-me no saguão. Mesmo sabendo que meu marido não era de reto, mas essas coisas que eu vi naquela noite foram demais. Há outras portas que, quando são reveladas para você, você pode realmente questionar sua própria existência. Muitas coisas assustadoras estão acontecendo lá fora, enquanto as pessoas andam por aí sem saber que coisas malignas estão sendo feitas à noite. Senhoras e senhores, aí está o testemunho encaminhado para mim e esta é só a primeira parte. Vamos postar a segunda parte assim que recebermos. Uau, coisas estranhas ainda acontecem neste mundo.